Estamos de volta, direto dos estúdios da Rádio Bandeirantes Campinas, agradecendo a você que está conosco na programação do Grupo Bandeirantes de Comunicação, dentro do nosso projeto Band Eleições, ouvindo nesta semana as propostas, os projetos, o trabalho realizado pelos candidatos à Prefeitura da cidade de Campinas nas eleições de 2024, que acontecem em primeiro turno no próximo dia 6 de outubro, com cobertura completa do nosso Grupo Bandeirantes de Comunicação. E abrindo esta série de entrevistas, presente conosco aqui nos nossos estúdios, o prefeito Dário Saad, candidato à reeleição de Campinas pelo Republicanos. Candidato, muito obrigado por atender o nosso convite, prazer recebê-lo aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Heitor Fredo, bom dia nossos ouvintes do Grupo Bandeirantes, é uma alegria estar aqui presente com vocês. Candidato, a sua campanha na última semana recebeu a informação, através da Justiça Eleitoral, de um processo de cassação que ainda está em recurso. Neste momento, o Tribunal Superior Eleitoral coloca a sua candidatura como apta, ou seja, o senhor está concorrendo à eleição, na condição de cassado com recurso. Quais são os próximos passos em relação a esse recurso? O que sua campanha disse em relação ao que já foi protocolado na Justiça? Primeiro, Heitor, é uma coisa até, parece uma piada, né? Qual que é o motivo? O motivo, o que é? Por que impugnaram a minha candidatura aqui na primeira instância? Por causa de 3 postagens nas redes sociais. Nem imagens dessas postagens foram para o programa de televisão. Então, assim, é uma questão que foi definida aqui no município que nós já recorremos. E o Tribunal Regional Eleitoral vai analisar nos próximos dias. E olha, nós analisamos já dezenas de questionamentos desse mesmo tipo no tribunal, 100% foi revisto e a nossa candidatura está firme, forte, vamos tocar a campanha tranquilamente. Quais eram os conteúdos dessas publicações? Eram postagens no Hospital Ouro Verde, numa creche e no centro de saúde. Quer dizer, postagens super simples. E que é engraçado que o partido que entrou, o PT, é o partido do mensalão, do petrolão, do dinheiro na cueca, questionando postagens nas redes sociais. Depois de quase 4 anos na prefeitura, Heitor, eles entrarem num questionamento da Justiça Eleitoral por causa de postagens em rede social, até é brincadeira, mas já respondemos, já recorremos e vamos tocar para frente. O senhor se preocupa com o fato do eleitor, nesse momento, ficar em dúvida se a sua candidatura será apta no dia 6 de outubro? Não, nenhum problema, porque o eleitor está vendo a minha campanha nas emissoras de TV, o horário eleitoral está tranquilo, nas redes sociais, na urna vai estar lá a minha foto para confirmar. Então o eleitor de Campinas é um eleitor inteligente. Ele não confia nessas coisas de tapetão, né? Eleição, quem decide, Heitor, quem vai ser o prefeito de Campinas é o eleitor, né? Não é tapetão de partido político, ainda mais do PT, né? Candidato, o senhor divide uma agenda de candidato com uma agenda de prefeito, com a complexidade de um município como Campinas. Como é que o senhor tem feito para administrar a cidade e, ao mesmo tempo, também tocar uma campanha de reeleição? Heitor, sinceramente, eu toco a agenda de prefeito no horário que sempre toquei, no horário comercial, e, às vezes, antes de ir para a prefeitura, e às vezes no final do dia, na hora do almoço, e depois das 4h30, 5 horas da tarde, eu faço a campanha. Então a gente não deixou de lado a gestão da cidade, a gente não deixou de lado tocar os projetos importantes da cidade de Campinas. Então está tudo dentro da norma. É claro que você fazer campanha e tocar a gestão da cidade toma mais seu tempo, você fica mais com a agenda lotada, mas está dando para tocar tranquilamente. Nós estamos conversando com Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos. Candidato, um dos assuntos mais recorrentes na campanha em relação à mobilidade urbana, principalmente ao funcionamento do BRT e também a nova licitação dos ônibus. Como está hoje esse processo de licitação para o transporte público de Campinas e qual sua proposta dentro do que já está sendo feito para melhorar a qualidade do serviço? Olha, Heitor, quando eu assumi, o BRT estava parado. Você sabe disso. Você e todos os nossos ouvintes. O BRT hoje está funcionando. As 70 a 80 mil pessoas que usam o BRT por todos os dias aprovam o BRT. Reduziu em 20, 30 minutos o tempo de viagem que essas pessoas gastam de deslocamento do Ouro Verde, Campo Grande até o centro, do centro até essas 2 regiões. E agora o nosso passo é tocar a licitação. Nós já publicamos uma vez e nós não tivemos interessado. E a gente analisou isso com a consulta pública. Um dos motivos foi
a eletrificação da frota. Todo mundo sabe que o país está vivendo mudanças climáticas e Campinas também. E nós exigimos lá 256 ônibus elétricos. Depois da consulta pública foi colocado que a quantidade era grande, porque no Brasil a gente não tem, o preço do ônibus elétrico é 3 vezes maior do que o preço do ônibus a diesel, então nós vamos reorganizar o edital e vamos publicar no segundo semestre desse ano ainda. Com relação à área de saúde, prefeito, como o senhor vê a gestão do Hospital Mário Gatti? O senhor disse muito durante a campanha que os seus 2 primeiros anos foram voltados à pandemia. O que foi feito nesse período de 2 anos e o que foi aprendido nesse período de 2 anos para servir como um legado no eventual segundo mandato? Campinas fez um atendimento fantástico na pandemia. Hoje, se você olhar para trás e ver que a estrutura de saúde de Campinas não deixou ninguém para trás, atendemos todos os campineiros e campineiras e mais, né, Heitor? Você conhece. Atendemos gente da região, inclusive de outros estados. E nós, depois da pandemia, Heitor, a gente usou aquele mesmo prédio que nós entramos com guarda municipal, que é o antigo Hospital Metropolitano, para fazer o Mário Gattinho, que já atendeu simplesmente 120 mil crianças. Então, aquele compromisso que eu tinha de fazer o Mário Gattinho hoje é uma realidade. 120 mil crianças foram atendidas no Mário Gattinho e a taxa de aprovação do atendimento é altíssima. Altíssima. Então, nós, além do Mário Gattinho, vamos colocar o Hospital da Mulher para funcionar, ele está ficando pronto, já ficou praticamente pronto, agora é a transferência. Nós vamos já, em novembro, começar a primeira parte do CEM, o Centro de Especialidades e Exames Médicos, que vai funcionar ali próximo do Largo do Rosário, no antigo Hotel Opala Barão, que fica na Barão de Jaguara com César Berrembar. Ali teve uma coincidência fantástica. Por quê? Porque essa primeira parte do prédio, que tem mais de 30 salas, já funcionava uma clínica de particular e de convênios. E ali só vai transferir os funcionários e contratar funcionários novos. Ali vai funcionar consultas de especialidades, exames, tudo. Sem falar, Heitor, nos 4 centros de saúde que nós colocamos novos e sem falar da saúde digital, nossa telemedicina. Sabe quantas pessoas hoje atendemos no programa Saúde Digital? Quase 260 mil pessoas. Porque saúde digital ela envolve a telemedicina, envolve telemonitoramento, controle de crônicos, a teleinterconsulta. É um programa fantástico, inclusive dezenas de cidades do estado de São Paulo e do Brasil já vieram conhecer esse programa. Nós avançamos. Temos muito que melhorar na saúde, sim. Eu não digo que está perfeita, não. Mas perto de um sistema que atendeu a pandemia, bem atendido, fez a melhor vacinação da história do Brasil, com hora marcada, agendamento de internet, e a gente vai continuar avançando mais. E o que não foi possível fazer durante a pandemia, prefeito, que o senhor, só depois dos 2 anos, como o senhor disse, conseguiu a partir daí governar? Eu acho que a pandemia, ela trouxe, no início do governo, uma prioridade para o atendimento à pandemia. Porque as pessoas olham e falam assim, olha, parece que foi 5, 10 anos atrás, mas há 3 anos atrás, 2 anos e meio, a gente estava andando de máscara, Heitor. A cidade parada. Nós fizemos um plano de ativação econômico-social que fez a cidade bater recordes de emprego. Durante a pandemia, a gente atendeu a pandemia e cuidou da economia. Por isso que Campinas hoje é uma cidade que mais gera emprego do Brasil. Uma das cidades que mais gera emprego. Batemos recordes, Heitor, na abertura de empresas. Então, o que eu acho que a pandemia atrapalhou um pouco foram em algumas obras, como a obra do BRT lá em frente ao Terminal Ouro Verde. A licitação também nós tivemos problemas naquele momento, porque não tinha certeza do futuro, as empresas do futuro após a pandemia, mas assim, mesmo em 2 anos e meio de governo, a gente conseguiu entregar 90%, 99% das propostas que nós fizemos há 4 anos atrás. Nós estamos conversando com o prefeito de Campinas, Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos. Alguns assuntos da sua administração voltaram à tona durante esse processo eleitoral, prefeito. Um deles, a construção das casas embriões na comunidade do Mandela, de 15 metros quadrados. Nós acompanhamos, na época, a negociação com as famílias, conversamos com o senhor a respeito do acordo que foi feito e do compromisso de que essas casas seriam embrionárias. Isso. Mas também havia um compromisso de que, a partir do embrião, a prefeitura pensaria projetos para aquela comunidade. Né? Pensou. Que projetos são possíveis a partir dos embriões? Já pensou, a gente propôs para os moradores o financiamento da ampliação para o lado, ampliação na horizontal, e a Associação dos Moradores, lá, os representantes, pediram uma ampliação de tipo sobrado, só que a estrutura que foi feita não suporta. Para recordar, né, Heitor, essa polêmica teve por causa do presidente Lula, né?
Você tá recordando porque o presidente Lula não sabia nada que tinha acontecido e lá do Nordeste, do Norte, não sei, começou a criticar. Ali não é um programa habitacional da prefeitura, você sabe disso. Ali foi uma solução que a justiça chamou a prefeitura, os moradores chamou e nós financiamos o embrião. Não foi a prefeitura que construiu. Quem construiu foram as empresas, as empreiteiras contratadas pelos moradores. Você lembra disso? Aí o presidente Lula não sabia nada, criticou, e eu expliquei a verdade. Sabe qual que é o programa habitacional nosso, Heitor? É aquele que reduziu a fila de habitação de 42 mil famílias para 15 mil. Uma redução histórica. Aliás, nós reduzimos filas, algumas nós vamos acabar, Heitor, como a fila da creche. Se nós não tivéssemos feito o nosso programa Espaço do Amanhã, uma das primeiras perguntas sua aqui seria: prefeito, e a fila de creche? Aí você não está perguntando mais. Por quê? Nós tiramos da pauta isso, tiramos porque fizemos o programa Espaço do Amanhã, com 16 creches, com 5 mil vagas, 16 super creches. Uma situação fantástica. E na habitação, a mesma coisa. Aquela questão do Mandela foi uma solução que a justiça buscou, os moradores buscaram, e a prefeitura financiou. Sem dizer que é da infraestrutura que nós fizemos. Mas não é o programa habitacional nosso. O programa habitacional nosso é aquele que juntou Minha Casa Minha Vida, a Casa Paulista e os subsídios do município, com isenção de TBI, com isenção também de taxas de cartório, e a fila caiu de 42 mil para menos de 15 mil famílias. Quase 70% de redução. Isso é um marco histórico na habitação popular de Campinas. Por isso que a oposição fala da questão do Mandela para criticar. Por quê? Porque ela não quer falar da redução da fila. Não quer falar, nem a imprensa quer falar. Ah, prefeito, como que você conseguiu reduzir a fila de 42 mil para menos de 15 mil? Foi com mágica? Não, foi com o programa habitacional que nós fizemos. Mas a questão do Mandela foi um uso político do Lula, uma politicagem dele, que eu respondi à altura na época, você lembra bem. Candidato Dário Saad, pensando num segundo mandato, num trabalho de reeleição, o senhor mantém Vandão como seu vice, ele foi seu vice durante o primeiro mandato, também está na chapa, candidato pelo PSB. Qual foi o papel do seu vice nesses 4 primeiros anos? O Vandão teve um papel muito importante, ele foi secretário de Relações Institucionais, ele fez todo o processo de articulação na Câmara dos Vereadores. O Vandão também fez uma articulação muito importante com os movimentos sociais da cidade de Campinas, com todas as representações dos bairros. Então o Vandão teve um papel muito importante, ele não foi só um vice que fica de expectativa, ele teve atuação importante na Secretaria de Relações Institucionais, que se relaciona não só com a Câmara de Vereadores, mas também se relaciona com os movimentos sociais de Campinas. Falando em Câmara dos Vereadores, o senhor teve durante todo o seu primeiro mandato o apoio dos vereadores do União Brasil. Isso. E nós acompanhamos o que aconteceu em relação à direção estadual, apoiando um concorrente seu, inclusive como vice na chapa. Os vereadores do União Brasil não estão fazendo campanha para seu adversário, mas também não pedem votos abertamente para o senhor. Eles, uma vez reeleitos, e o senhor também reeleito, o senhor conta com eles na sua base de apoio? Vamos ver quem será eleito do União Brasil. Os vereadores estão sim fazendo atividades junto com a gente, tudo. Eu não tenho problema nenhum. Houve uma decisão da direção estadual, que aliás é uma lei, a lei de partidos do Brasil é complicado, porque 99,9% da instância local do União Brasil estava com a gente. E por uma decisão, sabe lá por quê, em São Paulo, houve essa mudança. Mas está tudo caminhando super bem, super bem. Nós estamos conversando com Dário Saad, prefeito de Campinas, candidato à reeleição pelo Republicanos. Candidato, o senhor tem uma proximidade muito grande com o governador Tarcísio, ele está muito presente na sua campanha. O que já dá para dizer que o governo do estado está trabalhando em função de Campinas, independente da sua candidatura? Por exemplo, o senhor falava muito sobre um hospital regional. Isso mesmo. Já há um avanço em relação a essa negociação? Heitor, está avançada a questão do hospital regional, é uma demanda minha, não só do prefeito Dário Saad, mas dos demais prefeitos da região metropolitana de Campinas. É realmente necessário. Por quê? Porque Campinas tem atendido nos seus convênios do SUS municipal, 25%, chegando até 35% de pacientes da região, no caso da pediatria, neonatologia. Então, é necessária a implantação do hospital regional, um hospital metropolitano, e o governador Tarcísio está muito empenhado e logo, logo deve ser anunciado.
logo, logo deve ser anunciado. E mais, né, Heitor? É importante relatar que há 20 anos atrás, de todo o dinheiro que a Prefeitura de Campinas investia na saúde, 70% vinha do governo federal e uma parte do governo do estado. Hoje inverteu. De todo o dinheiro que Campinas investe na saúde, 75%, 78% é do município de Campinas, é o IPTU e o ISS, basicamente. Por isso que o governador Tarcísio fez um avanço imenso com a tabela SUS paulista, que ampliou o investimento do estado no SUS. Lamento que o governo federal não reajusta essa tabela do SUS, que o Brasil inteiro pede de joelhos há décadas. Então isso é triste. Eu vejo aqui partidos criticar a saúde aqui em Campinas, que são do governo federal, e nunca manifestaram essa questão da tabela SUS federal. Se isso não for resolvido, os municípios vão explodir os seus caixas. Não estou dizendo Campinas, não. Os municípios não vão aguentar. E ninguém fala nisso. Ninguém fala nisso. A imprensa não fala nisso. Os candidatos da oposição não falam nisso. Nós conversamos com o prefeito Dário Saad, candidato à reeleição pelo Republicanos, respeitando o tempo que vamos conceder a todos os candidatos à Prefeitura de Campinas. E depois dessas questões, candidato, 30 segundos agora para suas considerações finais. Fique à vontade, o tempo é do senhor, contando a partir de agora. Agradeço à Rádio Bandeirantes, ao Grupo Bandeirantes pela oportunidade e quero dizer para o eleitor de Campinas não ficar acreditando nessas pegadinhas do programa eleitoral da oposição. Nossa candidatura está firme, já recorremos e vamos resolver isso tranquilamente no Tribunal Regional em São Paulo. Por isso, dia 6 de outubro, lembra de quem fez 16 creches e quem asfaltou 16 bairros e quem levou asfalto também a mais 24 núcleos, quem vai acabar com a fila de creche em Campinas, quem reduziu a fila de habitação popular de 42 mil famílias para 15 mil e quem tem capacidade de continuar fazendo Campinas seguir em frente e crescendo. Agradecendo ao candidato Dário Saad, prefeito de Campinas, que disputa a reeleição pelo Republicano.